reflexão em 15 minutos. Mas o importante é que nós já passamos um ano inteiro, né, com várias reflexões de muito mais de 15 minutos, né? O importante é que o Senhor ele já tem falado aos nossos corações ao longo de todos esses meses. E a reflexão dessa manhã está em Salmo número 100. É o Salmo de número 100. Nós vamos ler apenas o verso 2. Salmo 100, verso 2. Está projetado e essa versão é a versão que eu tenho aqui também. Ela diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Na realidade, a outra versão que eu tenho diz o seguinte: adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. A gente chega ao final de mais um ano, né? Um ano desafiador, de repente não tanto quanto os demais, né? Nós tivemos anos um pouco mais desafiadores, né? Nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, né? 19 para 20, a gente não sabia se aquela doença ia chegar no Brasil. 2020 a gente viu que chegou. Ao longo de 20 e 21, muita gente partiu para o Senhor, muitos amigos, muitos queridos. 22, será que vai, não vai? 23, ninguém lembra que teve pandemia. Mas foi um ano um pouco difícil. Para nós, então, né, estamos aí num processo de sucessão pastoral, nosso coração desejoso por um pastor. E nós não, depois de uma escolha, não tivemos, tivemos a negativa do pastor, mas tivemos um positivo do Senhor. Isso que é o importante. E aí uma das coisas muito importantes que para mim eu acho que é a tônica, principalmente da nossa igreja, tem sido da minha vida nesse ano, é o Salmo, que não lemos, é o 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Que a gente utiliza as traduções, né, que nós temos, que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E parece que a vida vai ser um mar de rosas. Mas a tradução literal, ela diz que dele eu não terei falta. Pode ser que a gente não tenha tido um pastor presidente, mas nós tivemos o pastor verdadeiro aqui. E foi ele que nos sustentou até aqui. E aí o Salmo ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele, apresente-se a Ele com cântico. São dois grandes imperativos. O Senhor aqui, ele não está, o salmista, ele não está pedindo algo, ele está convidando, não. Ele está dando uma ordem. E a ordem é servir ao Senhor. E a segunda ordem é apresente-se a Ele com cântico. Então, nessa manhã, rapidamente, eu quero refletir com vocês sobre esses 2 pontos. Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Servir ao Senhor com alegria nem sempre é fácil. Porque muitos de nós passamos por muitas necessidades e dificuldades esse ano. E às vezes também não é fácil porque muitos de nós fomos ensinados a servir ao Senhor por medo. Posso dizer que eu também, em algum momento da minha vida. Porque se eu não servir ao Senhor, eu vou para o inferno. Porque se eu não servir ao Senhor, vai ter um problema na minha vida. Porque se eu não servir ao Senhor, vai ter condenação, vai ter castigo, vai ter juízo. O Senhor vai te rejeitar se você não servir a Ele. É o formato que a gente aprende, né? Se eu não trabalhar direito, eu vou ser demitido.
Vamos ser demitidos dos cargos do Senhor? Existe algo, né? E aí eu quero fazer um paralelo com vocês, algo que no mundo das empresas e tudo mais, hoje em dia tem sido bem forte, que é chamado, eles chamam de ENPS, né? Que é uma métrica que faz o cálculo da satisfação do colaborador. Ou seja, faz o cálculo se o empregado está satisfeito naquele emprego. Essa pesquisa, ela mede o quanto o colaborador está satisfeito. E após essa pesquisa ser feita, algumas ações, né? A gente não fica satisfeito, né? Lá na empresa, né, onde eu trabalho, nós fizemos recentemente essa pesquisa de satisfação, que é de 0 a 100. Quando a gente chegou há 2 anos atrás, estava menos 18, né? Nem 0 a 100, ela pode ser negativa. Hoje está de 50 e poucos. Mas existem coisas que precisam ser feitas. Mas o grande ponto essa pesquisa, ela indica, não o que a gente vai fazer, mas é que a gente está disposto a ouvir o empregado. Ramon, por que você está falando isso, né? É porque no mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, Ele quer satisfazer o homem. E a satisfação que Deus nos dá é ter a Cristo. Deus quer satisfazer a nossa alma. E a única forma dele ouvir as nossas insatisfações é conversando com Ele. Parece uma heresia, um pecado, né? Eu estar insatisfeito. Não, nós somos humanos. Nós fomos feitos para viver a vida ao lado de Deus com satisfação total. A partir do momento, né, como o senhor Jacimar falou na parte da manhã, que a gente peca, a gente come do fruto proibido, a gente sai dessa satisfação total, a gente se perde. E aí eu costumo fazer isso com os jovens, né? Eu fiz isso também para hoje, na parte da manhã. Eu fui lá no Google, antigamente era no dicionário Aurélio, né? Mas eu fui no Google e o que é satisfação? Satisfação é prazer advindo da realização daquilo que se espera. Ou contentamento, ou seja, contentamento é eu não preciso de mais nada. Ou também pode ser, né? Eu achei isso muito interessante, porque embaixo estava assim, teologia, reparação do mal causado a alguém ou a Deus pelo pecado. Então, satisfação é um prazer advindo da realização daquilo que se espera. Nossa alma a nossa alma espera e almeja por Deus. Só assim podemos ter satisfação. Contentamento, se temos o Senhor Jesus, nada mais importa. Jó, ele mostrou isso, ele tinha Deus e nada mais importava. Mas satisfação também pode ser a reparação do mal causado a Deus pelo pecado. Ou seja, nós buscamos satisfação ou satisfazer a Deus, mas nós não vamos conseguir. Porque só em Cristo Jesus, nada do que nós façamos, nós vamos satisfazer a Cristo, satisfazer a Deus, somente em Cristo, porque Ele é que traz a nossa satisfação. Satisfação traz alegria, e o Salmo, ele está propondo que nós sirvamos a Deus com alegria, com contentamento, com dedicação. Nós passamos por um ano de aprendizado, né? Como nós falamos, o Senhor é o nosso pastor. E esse pastor, o nosso pastor, é que convida nessa manhã que nós venhamos a adorá-lo. É a última manhã, né, o último culto de domingo pela manhã do ano. E aí eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou, assim, não vou dizer intrigado, mas me fez repensar. Na realidade, a virada do ano é um símbolo. Porque na realidade amanhã é segunda. E teoricamente, se não fosse virada do ano, estava todo mundo indo trabalhar. Mas é um símbolo. É um símbolo que passou um ano, as coisas velhas passaram e vem algo novo.
E é isso que o Senhor ele quer que a gente reflita. Vem algo novo, mas não é o novo de Deus, porque o novo de Deus já veio, que é o Senhor Jesus. O que Ele está querendo é que a gente reforce esse novo de Deus nas nossas vidas. Mas o Salmo, indo para o nosso final, o Salmo ele completa esse versículo do Salmo 100. Apresentem-se a Ele com louvores. Antes de falar especificamente sobre essa parte, eu queria que você refletisse comigo. Imagina que eu comprasse alguns presentes para Renata, e aí chegasse para ela, comprei um presente bonito, e aí chegasse para ela e falasse assim, olha, esse presente eu estou comprando para você, para que você fique comigo. Estou comprando presentes por obrigação. Sabe? Existem pessoas que fazem isso, compram presente por obrigação. Ou então para que ela me retribua. Estou comprando esse presente, mas depois você me dá outro presente. Que casamento seria esse? Não seria um casamento saudável, certo? O salmista, ele nos convida a apresentarmos a Deus com louvores. Mas mais do que apresentar a Deus com louvores, o que o salmista convida é que a gente queira louvar. Eu posso estar louvando a Deus, mas eu estou vindo obrigado. Porque eu estou doente e se eu não vier à casa de Deus, eu não vou ser curado. Eu posso estar louvando a Deus, mas eu estou vindo obrigado, porque eu tenho um negócio, esse negócio tem que dar certo. Estou desempregado e tem que ser empregado. Isso daqui não é uma casa de câmbio, irmãos. É uma casa de oração. A casa de Deus é uma casa de oração, uma casa de conversa, não é uma casa de troca. Nós estamos aqui e precisamos estar aqui, vir ao culto é bom, mas nós temos que ter no nosso coração querer vir ao culto. Mais do que apresentar-se a Ele com louvores, mais do que servir ao Senhor na segunda igreja batista em Petrópolis, Deus quer que você queira servir. E nem sempre é fácil servir. Manter a alegria e o bom humor. Eu, na maioria das vezes, sou bem humorado. Mas se eu ficar com fome, eu perco um pouco o humor. Não posso nem estar dirigindo. Que aí a buzina canta, coitado. Mas Deus tem trabalhado. Orem por mim. Ou orem para que eu não tenha fome. Também é uma boa. A questão, irmãos, é que a gente vai ficar mal-humorado. Isso é fato. Às vezes a gente vai ter aí um calo pisado aqui, um calo pisado ali, e aí a gente vai ficar mal-humorado, é normal. Eu imagino o coração dos nossos irmãos que são botafoguenses, o como eles ficaram mal-humorados esse ano. Estavam lá na realização da satisfação e acabou tudo. Mas a questão é que tem que ser passageiro, irmãos. Não dá para a gente ter alegria todos os dias. Isso é verdade. Mas quando somos salvos e transformados por Jesus, o Espírito Santo nos dá uma alegria que este mundo não dá. Sabe, aquele tipo de alegria que nos move em adoração. Eu amo Rebeca. Rebeca, de vez em quando, ela me enche o coração de alegria. Quando ela vem, me abraça. Igual de manhã cedo, não tinha nem conversado, não tinha falado nada. E ela falou, te amo papai, te amo mamãe. Do nada. Isso enche o nosso coração de alegria. Mas isso não me move a adorar minha filha. Ela não virou meu Deus. Agora, quando o Senhor enche, o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria, a gente não tem outra palavra senão de agradecimento e de adoração, Senhor. Deus deseja e requer uma adoração que seja genuína, uma adoração espontânea.
Não uma adoração presa em uma ordem de culto. Desculpa, Júlio. Mas eu gosto, às vezes, o que eu não estou falando que o Júlio prende a adoração numa ordem de culto, não. Mas a questão é, existe uma ordem a ser seguida, mas o teu coração não segue ordens. O seu coração não segue regras. Quando o Senhor Jesus invade o seu coração, você invade o recinto, ajoelha e começa a chorar aos pés de Jesus, seca com o cabelo, unge Jesus. Não tem regra. Regra é para fariseu. Dentro da adoração não tem regra. E Deus deseja e requer essa adoração que é moldada pelo Espírito Santo. Deus, Ele quer seu coração. Ele nos salvou quando não poderíamos nos salvar. E hoje nós podemos entrar em sua presença com corações alegres. Mas também somos bem-vindos quando nosso coração não está tão alegre. Quando você está em lutas, quando você está duvidando, quando você está triste. O salmo, ou melhor, os salmos estão cheios de gente, Davi na maioria das vezes, e outros que estão desesperados pela presença do Senhor. Davi, ele fala: Senhor, a minha alma está doendo. E aí o Espírito de Deus, ele invade e a alegria é tomada naquele momento. No momento que você se apresenta a Deus, no momento que o teu coração ele está derramado na presença de Deus, um cântico surge em nossos lábios. E aí a gente está encerrando. A galera que vai cantar pode até já vir, né? No momento em que estamos na presença de Deus, um cântico surge em nossos lábios. E a vontade de cantar aparece. A gente esquece das lutas. A gente esquece que o está passando. A gente esquece todas as coisas e começa a cantar. Só para te adorar. E fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. E eu convido a igreja a estar de pé e pela última vez nesse domingo. Não como o irmão falou, é a última vez da vida, né? Como que foi? Não, só nesse domingo de 2023, que a gente fique bastante tempo, que a gente fique de pé e louve ao Senhor, na presença dEle, com o coração alegre e remido, Jesus em tua presença.